E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Palmeiras entra em campo hoje pela terceira rodada da fase de grupo contra o Inter Miami às 22 horas. Verdão precisa de um empate para se classificar para as oitavas de final. Palmeiras terá desfalque, Aníbal Moreno não se recuperou do edema que teve na coxa direita, galera. Tô trazendo aqui para vocês, para mais informações, o Sport TV News. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Abel Ferreira bateu um papo exclusivo com a nossa equipe nos Estados Unidos. E essa montagem que a Globo fez, parabéns. Não sei como é que vocês conseguiram fazer isso, mas está muito bem feito. A tal da IA está a conseguir fazer coisas espetaculares. Esqueçam que aquilo é tudo mentira, aquilo não sou eu. Não é montagem, nem inteligência artificial. Abel Ferreira conversou mesmo com a nossa equipe no último fim de semana e se emocionou muito ao falar sobre a família. Família para mim é tudo. E eu, em determinado momento da minha vida enquanto treinador, fui muito egoísta. Porque eu só pensei em mim e não pensava neles. Eu achava que se ganhasse um título ia ser feliz a vida toda. O maior título, claro que os palmeirenses vão dizer, pô, não. O maior título que eu ganhei aqui foi conseguir ter a minha família 3 anos comigo, a assistir às derrotas, às vitórias. Quando o pai ganha dos outros, quando perde é deles. Esta entrevista não era para ser assim. A Copa do Mundo de Clubes revelou um Abel diferente, aquele que decidiu aproveitar o momento. Quase com um compromisso que eu fiz com mim mesmo. E eu acho que não faz sentido tu teres essa pressão toda em cima de ti quando tu tens a consciência de que fazes o melhor que consegues e que podes. E ser grato. Um dia mais tarde eu vou-me lembrar, eu participei no primeiro Mundial de clubes, de 32 clubes. Quantos treinadores não queriam estar no meu lugar? Então, já que estou aqui, vou aproveitar. Uma visão que ele estendeu aos torcedores também. Tanto que o próprio treinador passou a compartilhar cenas de palmeirenses na competição. O futebol deve ser vivido, o futebol puro deve ser vivido dessa maneira. Não deve ser vivido, na minha opinião, nem zoar com o rival. É desfrutar do seu clube, é desfrutar do momento, é apoiar a sua equipa, é estar com os amigos, que isto é quase como se fosse uma família. É uma religião, se eu posso dizer assim, não no sentido desta palavra que é um bocadinho mais forte, mas é quase como se fosse uma verdadeira família. E onde não há espaço para nem falar de ninguém, é falar de nós e dos nossos e da nossa equipa, dos nossos jogadores e apoiá-los e nos divertirmos. Como explicar então alguém que se transforma dentro de campo? É difícil explicar o que é um espírito competitivo, é competir. É ganhar. Às vezes estamos no treino, vamos fazer o rachão que às vezes fazemos. Falta 1 minuto e estou a ganhar 1-0 e o treinador diz assim, a bola sai, o jogo acaba quando a bola sair. Se a bola vier para os meus pés, meto-a fora. Acabou. Mas isso tem a ver com a parte competitiva. É o meu lado competitivo. Ser o maior vencedor da história do Palmeiras colocou Abel numa outra prateleira entre os grandes treinadores do mundo. Tanto que ele já se sentiu à vontade para discutir os problemas do futebol brasileiro com Carlo Ancelotti, técnico da seleção. Já conversamos umas 3 ou 4 vezes, sim. E fiquei muito contente por ele vir. Primeiro, porque ninguém ia discutir. Segundo, porque se não é o melhor do mundo, é um dos melhores do mundo. E nós devemos, já que ele está aqui connosco, devemos aproveitar do melhor que ele tem. E a intenção é continuar nesse processo. Prestes a renovar com o Palmeiras até 2027 e a garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Muitos estão ansiosíssimos para esse confronto de segunda-feira por causa de um dos grandes nomes, talvez o maior nome da nossa geração, junto com o Cristiano Ronaldo, o Messi. Você está ansioso para esse jogo? Sim, posso dizer que já o marquei. O primeiro jogo do Guardiola para a Liga dos Campeões foi com o Sporting. Eu era jogador de Sporting e ele era ponta direito, eu era lateral direito do Sporting e eles trocavam. Do outro lado jogava o Henry,
Ele umas vezes está no meio, outras vezes está na esquerda, outras vezes ele vai atrás. Quer dizer, é um jogador que ele vai ter que ser marcado não por um, mas por 4 ou 5 jogadores que estiverem mais próximos. Estratégia ele já tem. Agora quem fala é o coração, que o próprio Abel, enfim, mostrou também. Bonitinho ver ele se emocionando, né? No outro novo tom. Abel, né? Você vai de uma semana para outra, de um país para o outro, muda tanto. Por que será? Eu tenho uma ideia. Rizek, seja bem-vindo, muito bom dia. Estava ouvindo o Abel falando sobre a estratégia de marcação sobre o Messi, né? Quem viveu essa estratégia aí numa Copa do Mundo, né? Foi agora seu companheiro de fechamento, o Denilson, né? Que só me veio aquela imagem, aquela foto, para mim, retrata o que o Abel está pensando em usar aí como estratégia para segurar o Messi. Oi, Mário, oi, Lofredo, oi, Vini, bom dia, Brasil. Olha só, vamos fazer aqui uma lista de jogadores que já brilharam na competição, assim, os principais destaques da competição. Vocês incluiriam o Messi? E é isso que me preocupa. Apesar do golaço de falta que ele marcou, que mantém o Inter Miami vivo, me preocupa o fato do maior de todos, né? Do maior jogador do mundo, do maior jogador que está aqui. O Inter Miami eu achei muito fraco, assim, nos 2 jogos. Mas eles têm o Messi. Eu acho que essa é a preocupação, Lofredo. Eu não sei se você já fez uma lista, assim, dos maiores destaques da competição. John Arias está entre eles. O Igor Jesus está entre eles. O Francisco Conceição da Juventus está entre eles. Ainda não foi, assim... O Messi, fora o gol de falta, ainda não está entre os principais desempenhos da competição. E é isso que eu acho que o Palmeiras tem que se preocupar. Fora o Messi, pouquíssima coisa no jogo de hoje. Tem muito nome na frente do Messi. Bruno Henrique tá na frente do Messi. Tem muito nome na frente do Messi. O Messi bateu essa falta, a falta foi bem batida. Não, o goleiro do Porto colocou uma barreira que... Ajudou. Pelo amor de Deus, gente. Ajudou, mas falta dali Pelo com o amor de Messi, Deus, eu assim, acho que a barreira não ia fazer diferença, não. Mas assim, eu fazia muito tempo que eu não via uma barreira tão mal arrumada. Desde Soteldo. Acho que ele deve acho que ele deve ter pensado, o Messi que vai bater mesmo, colocar qualquer coisa na barreira. Tinha um deitado, vocês viram que tinha um deitado, né? Porque o Messi pode bater por baixo da barreira. Aquele deitado estava olhando para quê? Para o gol. Eu quero ver o gol do Messi. Né? Ele deitou ali. Eu quero um ângulo exclusivo. Vou ficar aqui deitadão para assistir o gol do Messi, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, foi uma falta muito bem batida. Acho bem difícil o Palmeiras perder, levando em consideração que o Palmeiras pode até empatar para ser primeiro do grupo. Eu ficaria muito surpreso com um resultado que não fosse outro além da vitória do Palmeiras no jogo de hoje. Acho uma diferença muito grande em relação aos times. Tem o Messi. É verdade, mas assim, é difícil você tirar uma diferença tão grande com um jogador só, mesmo sendo o Messi. Rizek, sobre o time, eu concordo com você e concordo com o Rizek também. A gente faz uma extensa lista nessa edição da Copa do Mundo de jogadores que já apresentaram mais do que o Messi, mas a gente também faz uma extensa lista de times melhores do que o Inter Miami. Também tem isso. É mais difícil. Também tem isso. Sobre o time que vai enfrentar, e eu tô com o Lofredo, não sei se a gente vai ver muito esforço do Palmeiras, primeiro porque não precisa, né? E segundo que o time do outro lado tem o Messi. Não, peraí. Outro time, Rizek, não é um time para ter... Torcedores, calma. Torcedores, calma. Você acha que o Palmeiras joga com o pé lá embaixo contra o Inter Miami? Esse é o ponto. Eu acho que não, cara. Mari, assim, é um jogo eliminatório hoje, né? Eu sei que as chances de o Palmeiras cair fora não são grandes, mas assim, eu duvido que o time do Abel Ferreira esteja pensando como a gente, né? O Abel é um obcecado, apesar desse Abel paz e amor nas entrevistas, ele é um obcecado. E tem uma coisa que me anima muito, né? Que foi a fala do Lofredo. O Palmeiras hoje não pode perder. Se a gente for falar dos times brasileiros que aqui estão jogando, a gente vai falar do impactante, para mim é o maior feito até aqui, do impactante resultado do Botafogo contra o PSG, do impactante amasso que o Flamengo deu no Chelsea, da surpreendente atuação do Fluminense contra o Dortmund, dominando muito o Dortmund, apesar do Dortmund ter demonstrado que não está no seu melhor aqui, mas foi uma atuação muito surpreendente. Pô, e do Palmeiras ninguém fala, há de perguntar ao torcedor alviverde. É sempre assim, o Palmeiras vem comendo pelas beiradas, o Palmeiras nunca tem um desempenho mega elogiado. Ai, como foi lindo o jogo do Palmeiras. O Palmeiras está sendo Palmeiras aqui, né? Comendo pelas beiradas. O fato de não perder, de avançar sem perder com empate é o que me anima. Então, assim, acho que o Abel
vai jogar com a faca nos dentes, como sempre. Tem uma preocupação importante hoje, que é o número de jogadores pendurados, porque os cartões, eles só zeram a partir das quartas. Então, por exemplo, hoje tem Gustavo Gomes, que está jogando muito bem aqui, o Giai, o Richard Rios, o Piquerez. Piquerez, para mim, é um jogador fundamental, não pode de jeito nenhum levar cartão hoje. O Rafael Veiga e o Felipe Anderson, além do próprio Abel. Então, assim, numa ordem de escala, assim, Abel, Piquerez e Gustavo Gomes, que eu acho que são os mais insubstituíveis, além do resultado, tem que jogar para esses três não levarem amarelo, porque eles ficam de fora do jogo das oitavas. Os cartões aqui só zeram nas quartas. Mas antes de projetar oitavas, quartas, eu acho que o Palmeiras tem que jogar com o pé no chão. Porque se o Inter Miami é um time ruim, que depende muito do passado, do que um dia foi o Busquets, do que um dia foi o Suárez, tem o Messi lá do outro lado, entendeu? O jogo pode estar complicado, enrolado, e aí o Messi acerta um negócio maravilhoso. Eu acho que a gente pode até zoar, mas o Palmeiras tem que jogar com muito cuidado hoje aqui, sinceramente. Não, mas eu não tô zoando, e não acho que o Palmeiras não vai jogar com cuidado, não, pelo contrário. Acho que deveria ter alguns cuidados, e um dos cuidados deveria ser não escalar quem tem um cartão. Também. Eu acho que seria um cuidado Mas bem por que você teria esse cuidado? Mas é verdade. Mas por quê? Você não precisa de força máxima nesse jogo, se arriscar tanto. É isso, esse é meu ponto. Eu acho que eu não escalaria. O Abel não tem jeito, o Abel tem que ir. Quer dizer, tem que ele tem os substitutos dele lá, que sempre trabalham quando ele está suspenso. Mas, assim, e que tem até um volume, uma carga de horas interessante. Grande, né? Conhecendo o Abel, ele ontem na coletiva disse que vai fazer mudanças, né? E que pode fazer mudanças, deixou no ar essa possibilidade. Mas conhecendo o Abel, chance zero dele deixar fora os pendurados. Ele é um cara que... vai por tudo ou nada, Ele vai entrar na mente dos atletas. Ele vai entrar na mente dos atletas para dizer o seguinte: vocês não podem de jeito algum tomar cartão amarelo e ficar fora. E aí, durante o jogo, ele vai administrar isso e tentar tirar. Agora, não escalar esses 6 jogadores, entrar com um time misto, quase reserva... Todos não dá. Agora, alguns, os jogadores que são expostos, porque uma coisa é você colocar o Rafael Veiga, por exemplo, que aí eu nem sei se vai ser titular, mas colocar o Rafael Veiga e falar assim, você toma cuidado com o cartão, que você tem cartão, tá? Outra coisa é o Piquerez e o Gustavo Gomes. Esses jogadores são expostos à possibilidade do cartão. Tá? Mas ele não vai entrar com uma linha de defesa sem o Gomes, que é o capitão, e com o Vanderlan na esquerda. Eu acho pouquíssimo provável. Bom, temos que pensar que ele joga pelo empate, hein? Contra o Inter de Miami. Isso é que eu tô falando. Meu ponto é esse aí. Eu sei que o Abel não costuma considerar isso para medir intensidade, para dosar a intensidade. Mas o meu ponto é esse aí. E sobre pelo empate mesmo, tá? Se o Palmeiras perder, o Palmeiras corre o risco de ficar fora. Joga pelo empate. Ele pode até administrar... Ô, Vini. Fala, Rizek. Vini, me ajuda aí, cara. Só eu que tô respeitando o Messi, os outros dois aqui estão tratando o jogo de... Me ajuda aí, Vini. Só eu que tô com medo do Messi. Eu respeito pra caramba. Eu respeito Se tiver uma muito. falta, precisa ajeitar a barreira melhor, inclusive. Mas o outro eu teria muito respeito. Eu farei até bem a barreira. Fecharia a barreira, inclusive, ali... Mas sobre o Palmeiras e a consideração a explanação do Rizek sobre esse perfil, né, de comendo pelas beiradas e tudo mais, tem um outro ponto. O Palmeiras ainda não pegou um adversário do quilate, nem do Dortmund, que o Porto não tá. Não dá pra botar. Dortmund, Chelsea, PSG. Então, assim, tá indo mais... o brilho tá ofuscado pelos outros. Também, mas muito pelo nível dos adversários também, né? O Palmeiras ainda não pegou. O Palmeiras é o rei de sorteio. Exatamente. O Palmeiras é a grande força do grupo dele, né? Não, e do calor contra o Al-Ahly, né? É isso. Não, a gente brinca que o Palmeiras... E do calor contra o Al-Ahly, que não deu pra fazer uma atuação de muita imposição. Sim. A gente brinca que o Palmeiras é o rei de sorteio, mas não é que o Palmeiras é também. Não é só sorte. Não, mas é quando você olha o grupo... O grupo parece fraco porque o Palmeiras é o mais forte. Exatamente. Querem ver? Vamos botar na tela o grupo do Palmeiras, só pra gente refrescar essa discussão aqui. Olha lá, ó. O Palmeiras, nesse momento, é o líder, né? Pelo saldo de gols, certo? Logo na sequência vem o Inter Miami, que é o adversário de hoje. Isso. Se empatar, o Palmeiras os dois vão pra 5, os dois estão classificados. Isso aí, ó, maravilha, hein? Isso aí, moleque. Por isso que não é que é só o Palmeiras que joga pelo empate. O Inter de Miami também joga pelo empate. Vocês querem melhor do que isso? Né? Bom, essa conta aí tá boa. Mas vamos supor que aconteça do Palmeiras perder. Gol do Messi, né? O Porto vai a 4. E não tem critério de desempate pelo confronto direto, certo? Isso. Então, aí tem a questão, vai na questão do saldo de gols. O Palmeiras teria, um gol de diferença, um gol de saldo. O Porto teria que fazer pelo menos 2 em cima do Al-Ahly. Também não pode ser uma vitória simples do Porto.
Por isso até os jogos vão ser no mesmo horário. Isso. No mesmo horário, mas a Mari já levantou um ponto aqui, né? É no mesmo horário, mas... O que interessa vem antes. O que interessa vai acontecer antes. Então, quer dizer, também... Não chegou a ser perfeito. Você tem uma certa possibilidade de escolha. Não é tão fácil, mas existe uma possibilidade de escolha. O meu ponto era esse aí. O jogo que interessa, que deveria estar no mesmo horário, vai ser mais cedo, né? Então, assim, quando o Palmeiras entra... Aí eu acho que não acontece mesmo. Mas dá. Quando o Palmeiras entrar em campo, já vai saber quem é o primeiro, quem é o segundo, né? É que para o Palmeiras ser segundo, ele tem que perder o jogo. Isso. Eu acho bem improvável, até porque perder tem um risco de não classificação. Tá? Então, assim... É isso que eu acho que não acontece. Existe uma possibilidade no final? Existe. Seria um negócio... Seria uma aberração para o futebol. Eu duvido que vai acontecer. Isso eu também. Mas existe essa possibilidade. Bom, sobre o time, porque a gente estava aqui discutindo, né? O que o Abel deve fazer, quais são as mexidas e tal. Ele pode mexer em tudo que ele quiser, exceto no Aníbal Moreno. Pode, normalmente ele pode. Mas exceto no Aníbal Moreno, porque ele está tratando o edema na coxa direita, tá? Então ele nem foi programado depois do jogo, tá? Ficou no hotel fazendo tratamento no núcleo de saúde e performance que o Palmeiras, inclusive, montou, né? Numa estrutura que o Palmeiras montou, levando todo o seu aparato do Brasil. E aí ele não está à disposição. Aliás, o Palmeiras tem sido bem cauteloso quanto ao Aníbal Moreno, assim, tipo, não vamos botar prazo não, a gente vai cuidar aqui, não vamos falar quando ele volta e tal. Então, com ele o Abel não conta. Todo o resto, o Abel pode fazer o que ele quiser com todo o resto, menos com o Aníbal Moreno para esse jogo. Para essa partida. Vocês não acreditam em atletas, então, poupados por cartões? Isso aí não... Eu acredito. Você acredita? Eu acredito. Eu acho que pode acontecer, um ou outro, não todos. Tá. Que aí, de resto, é só se o Abel realmente quiser, né? Menos o Aníbal Moreno. Não todos. Só se o... Nenhum poupado por cartão hoje. Nenhum também? Gente, é jogo de Copa do Mundo, é mata-mata. Gente, é jogo de Copa do Mundo, é mata-mata, vale a vida do Palmeiras aqui, não acredito. Mas aí você perde um capitão e dá pra pegar nas oitavas o Botafogo. Paris Saint-Germain. Hoje o difícil é pegar o Botafogo. Quem é Paris Saint-Germain na fila do pão? Ainda, gente. Não passou. Não passou. Joga pelo empate contra o Inter de Miami. Torcedores, calma. E o Inter de Miami joga pelo empate contra o Palmeiras. Que eu acho que esse é o ponto que pega, entendeu? O Palmeiras joga pelo empate com o Inter de Miami. E o Inter de Miami joga pelo empate com o Palmeiras. Então melhor não ter jogo. Vamos pular isso aí. Então eu acho que vai ser um jogo assim pegado. Exatamente. Eu acho que o ponto tá bem aí. Vamos medir essa intensidade. O que a gente realmente precisa. Isso. E começa como o jogo? Todo mundo classificado. Empatado. Não, os dois classificados. No apito inicial, os dois estão, né? Eu acho que tem... Tem gente querendo que o apito inicial seja o final. Nosso sono agradece. Tem isso. Mas de qualquer maneira, agora falando muito sério, a gente está respeitando o Inter Miami porque tem o tal de Lionel Messi. Claro. Porque o timinho... Ô, Vini, fala lá. O timinho modorrento, hein? Pra mim, assim, foi um pouco decepcionante ver esse time do Inter Miami, especialmente porque os parças que ele levou para jogar lá também não estão ajudando, né? O último jogo, o Messi deixou o Luizito Soares 2 vezes na cara do gol, uma dificuldade para correr, então é um time que realmente acabou decepcionando, né? Pois é, Rizek, 9h40, quero ouvir suas considerações finais. O Rizek está com alguma informação ali que a gente não tem. Porque, sobre o Inter de Miami, vai ver, tem alguma coisa ali. Cristiano Ronaldo hoje. Tem alguma coisa ali que a gente ainda não descobriu. Não, gente, é o seguinte, não dá pra dizer que a competição tenha pegado junto ao povo americano, beleza, azar deles, problema deles. O Messi é com certeza o maior cartaz que o futebol norte-americano tem na competição, né? O jogo é na casa dele aqui. O Messi sozinho, ele impõe respeito. Eu acho que essa questão dos cartões, a gente tem que tomar um cuidado com a arbitragem. O Messi, hoje, com o moral que ele tem, ele apita jogo. Ele é mais protegido que os demais atletas. Ele pode cavar cartões para jogadores do Palmeiras. Eu aprendi ao longo da minha carreira a nunca duvidar do talento. E disparado, o jogador mais talentoso em campo hoje é o Messi. E às vezes, partidas como a de hoje, rejuvenescem craques e mitos como o segundo maior jogador da história do futebol que a gente vai poder ver hoje em campo. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com o Messi.
respeitar muito, ficar ligado nessas questões de Messi apitar o jogo. O juiz, por exemplo, isso é subconsciente, né? Assim como a gente é fã do Messi, o juiz também é fã do Messi. Então, assim, tomar muito cuidado com a presença do argentino. Eu acho que o Aníbal hoje, a ausência dele, não vejo um grande problema jogar o Emiliano Martínez. Eu acho que o nível não se altera tanto. E vamos ficar de olho porque o Abel escalou 2 times diferentes, né? Na estreia contra o Porto e depois contra o Al-Ahly. Hoje, a ver se a gente vai ter novidades na escalação. Estou muito curioso, sempre com o Flaco, que para mim é o jogador que tem entrado e mudado os jogos. Vamos respeitar o Messi, gente. Cuidado com o Messi. É bom ter medo hoje. É bom ter medo. Como é que é? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Cuidado com o Messi hoje. Dito isso, 3-1 pro Palmeiras com o gol de Messi. E Messinho. Messi e Messinho, que a gente vai ter esse duelo hoje, tá? Messi contra Messinho, como era chamado Estevão ainda no Cruzeiro. Ô, Isaac, muito obrigada, tá? Bom dia e bom trabalho a você. Valeu, gente. Para vocês também. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!